diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do MAPA. Sejam todos bem-vindos à live de cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica chamado Pecuária de Baixo Carbono, entre o MAPA e o BNDES. Aqui conosco temos a honra de contar com a presença da nossa querida ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Gustavo Montezano, do secretário executivo do MAPA, Dr. Marcos Montes, do secretário de Política Agrícola do MAPA, Guilherme Bastos, do secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, Kleber Soares, e do diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha. Saudamos a todos que nos assistem. Para as boas-vindas, convidamos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Boa tarde a todos. Começando aqui cumprimentar nosso amigo, parceiro, Gustavo Montezano, presidente do nosso BNDES, Marcos Montes, nosso secretário executivo, nosso secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos, nosso secretário de Inovação, Kleber Soares, Mariana, nossa diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, Bruno, diretor de Crédito Produtivo Socioambiental. Acho muito importante, eu estou citando aí cada um para ver a importância desse momento aqui que nós vamos daqui a pouco falar e assinar. Quero dar um cumprimento especial a todos que nos assistem e dizer que hoje é um dia muito feliz para o Ministério da Agricultura e eu tenho certeza que para o BNDES, porque nós vamos aqui lançar um ACT completamente inovador dentro das práticas de sustentabilidade para a nossa pecuária, para os nossos produtores. Muito obrigada. Passo, então, a palavra para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Obrigado. Cumprimentar a ministra Tereza, em nome do qual cumprimento todos os demais clientes do BNDES, que representam aqui o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é sempre bom reforçar essa palavra, ministra, cliente. Então, o banco enxerga em vocês como clientes e para nós é um enorme orgulho e prazer poder apoiar o MAPA mais essa empreitada. Já perdi a conta de quantas vezes estivemos aqui fazendo anúncios, parcerias. E a boa notícia, ministra, é que a agenda continua andando, e andando de forma salutar, recorrente, mostra a quantidade de pontos de interação que a gente tem entre o Ministério e o BNDES. E o que eu tenho dito que são os pilares primordiais para a gente poder entregar o nosso serviço para a população são governança, então essa governança adequada que a gente funciona aqui, de vocês fazerem a política, a gente operar e trazer ideias, o propósito, que é a visão de fazer impacto, e não necessariamente você liberar recurso, fazer empréstimo, grandes operações. O valor do dinheiro não se fala pelo tamanho dele, mas sim qual o efeito final dele na cadeia, não só no curto prazo, mas no longo prazo. E trabalhar em parceria, porque trabalhar em parceria traz inovação, inovação aberta, e é disso que a gente está falando aqui hoje. Governança, parceria e inovação. Então não vou fazer nenhum spoiler, vou deixar para a Mariana e para o Bruno e para o resto do time comentar mais essa frente de alinhamento e, enfim, dar boa tarde a todos e fazemos comentários ao final. Obrigado. Bom, vamos começar agora, então, as apresentações técnicas. Vou começar apresentando as estratégias para uma produção de carne e leite de baixa emissão de carbono. Importante a gente ressaltar que o Brasil tem uma trajetória baseada em ciência, que já data de décadas, como, por exemplo, com a criação da Embrapa. E mais recente, em 2010, o setor agropecuário assumiu um compromisso voluntário de mitigar gases de efeito estufa e, muito importante, promover uma agropecuária mais resiliente, mais adaptada à mudança do clima. Já existem resultados desde então. Esse é um gráfico que já está disponível no Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Brasil, que demonstra, a redução das emissões por cabeça animal. Existem outros gráficos no Inventário Nacional, com uma redução por litro de leite por quilo de carne. E a gente vê claramente a importância da parceria, das políticas públicas, nessa trajetória, como a linha preta do gráfico mostra, de tendência de redução das emissões por cabeça animal. Aqui tem algo muito importante, além das políticas públicas, que é o empreendedorismo do produtor rural, que adotou essas tecnologias que o Estado brasileiro tem fomentado.
Mas é preciso mais, né? E aí a gente está num contexto de pacto do metano, é preciso mais tecnologia, e por isso que nós renovamos o Plano ABC, ele passa a se chamar ABC+, como a principal política, a principal estratégia do Ministério da Agricultura para uma agropecuária mitigadora de gases de efeito estufa. Na entrega do ABC+, as tecnologias da primeira fase foram mantidas, como, por exemplo, a recuperação das pastagens degradadas, que é um dos fatores que resultou nessa redução das emissões pelos animais para uma agropecuária de clima tropical, e foram apresentadas novas tecnologias. Essa foto é um exemplo dela, a gente combinando estratégias de nutrição animal para evitar que o animal passe uma seca, muitas vezes perdendo peso ou mantendo o seu peso, e enquanto ele ainda continua emitindo gases de efeito estufa. Importantíssimo a gente lembrar que o Ministério da Agricultura já tem trabalhos prontos, como que é o caso das coletâneas de fatores de emissão e remoção para a pecuária, também já traduzidos para o inglês, mas que a maior parte desses trabalhos eles se concentram dentro da porteira. E essa parceria com o BNDES busca um estudo que a gente vai saber a avaliação do ciclo de vida do produto, desde a semente utilizada na pastagem, o calcário utilizado para a correção de solo, até quando o consumidor pega esse litro de leite, esse quilo de carne no mercado. E muito importante, como as coletâneas já trazem, o papel da remoção do setor agropecuária descarbonizante. O ABC+, além de mitigar os gases de efeito estufa, ele traz um componente que essa foto ilustra, que é a resiliência e a adaptação à mudança climática. O agronegócio, a produção de alimentos, fibras e bioenergia é um dos setores mais vulneráveis à mudança do clima. E, para finalizar, esses são os eixos para que a gente cumpra as metas, né, ministras, assumidas pelo ABC+, de novos 72 milhões de hectares no Brasil, adotando as tecnologias até 2030. E aqui eu gostaria de destacar como essa parceria com o BNDES, ela atende praticamente todos esses nossos eixos. A gente estava conversando antes, a importância do acesso a crédito e financiamento, a gente desenvolver e aprimorar as nossas métricas de monitoramento dessas emissões e remoção, a valoração e o reconhecimento desses ativos dessa agropecuária descarbonizante. E, claro, como a gente espera do estudo também, que o diretor Bruno vai apresentar, instrumentos, ferramentas como assistência técnica para acelerar a adoção dessas tecnologias. Bom, sem mais delongas, eu encerro aqui a minha apresentação e eu passo a palavra para o diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, que vai apresentar o escopo desse estudo. Boa tarde a todos. Agradecer por essa oportunidade. O ministro falou um grande dia, né, e pela manhã houve a nossa, né, a nossa reunião do Comitê Interministerial de Mudanças do Clima e de Crescimento Verde, onde foi ratificado, né, o nosso compromisso de NDC e toda a estratégia nacional para a neutralidade climática. Então, um dia realmente muito importante para o país e esse nosso projeto, essa nossa cooperação, ela visa implementar uma parcela relevante desses compromissos. Hoje, aqui a gente já tem, né, conhece um pouco do cenário das emissões brasileiras, né, que são de 3% a 4% das emissões do globo, uma parcela representa o setor da pecuária. O contexto e dentro desse contexto da pecuária existe uma grande variedade dos sistemas de produção de pecuária bovina, né? Então você tem a segmentação tradicional de carne e leite, a subsegmentação da cria, recria, terminação. Então existe uma pluralidade de sistemas de produção e de faseamentos que dificulta um pouco a comparabilidade das experiências e a escala das boas práticas. Então, ao mesmo tempo que, por conta dessa ambiência, desse contexto, existe uma ausência de padronização da avaliação das emissões de carbono no setor especificamente, considerando todas as etapas de produção, como foi colocado pela Mariane aqui, uma análise de todo o ciclo de vida, né, dos animais e dos produtos, diferente do que já ocorre em alguns setores, por exemplo, do setor de biocombustíveis. Por outro lado, também a Mariane colocou aqui, isso está contemplado no plano ABC+,
técnicas de produção que permitem reduzir as emissões e sequestro também de carbono. Então, a integração de lavoura e floresta, a intensificação das pastagens, o tratamento dos dejetos. Inclusive, dentro da nossa estratégia nacional, existem metas a serem cumpridas de intensificação dessas atividades. Ao mesmo tempo que entendemos que há um grande potencial para o desenvolvimento de novos mecanismos de incentivo, para além do que nós já temos hoje, que são bastante robustos, mas podemos fazê-lo através de crédito, mercado de capitais e até o ambiente regulatório. Acho que saiu aqui a apresentação. Voltou. Bom, o que consiste, então, essa cooperação? Inicialmente, o BNDES ele contratará com seus recursos próprios e não reembolsáveis, que nós chamamos, né? Então, recursos doados pelo BNDES, para a formatação de um estudo, onde nós vamos, ao final, ter uma expectativa de geração de uma calculadora. Né? O que é essa calculadora? É exatamente um sistema padronizado, onde a gente vai conseguir fazer as emissões, medir essas emissões, em verdade, e as certificar para que, né, haja um mapeamento de todo o ciclo de vida dos produtos nesses diferentes modelos de produção de carne e leite bovino. Então, a gente conseguir ter essa medição, saber ao certo exatamente o quanto cada produtor está emitindo de carbono, né, e aí com essa transparência, essa contextualização e esse registro, passar por uma nova atividade que é a construção de novos incentivos, proposição de mecanismos públicos e privados que valorizem os investimentos em inovações tecnológicas e novos sistemas de produção que gerem a menor emissão de carbono. Então, quando você tem realmente, né, todo o setor com a mesma régua, com a mesma medição, como foi colocado, sempre baseado em ciência, sempre baseado em melhores práticas, você consegue ter os indicadores corretos para sinalizar incentivos financeiros. Então, por exemplo, financiamentos onde existam taxas mais reduzidas, ou o próprio, né, o crédito de carbono endereçado e validado conforme essa metodologia que é aberta e que todo o mercado pode usar. Então, esses dois esforços combinados, nós acreditamos que vai acelerar a transição para pecuárias de baixo carbono, como já vem sendo realizado com muito sucesso, e a contribuição para o atingimento dessas metas de carbonização brasileiras. Aqui, um pouco mais, né, no sentido dos próximos passos, a gente pretende lançar um edital em abril para a seleção do parceiro que vai executar o estudo, né? A gente vai dar um período para a apresentação das propostas dessas empresas que tiveram interesse em realização desse estudo, e com a seleção em agosto, com uma perspectiva aí aproximada de um ano para o resultado desse estudo. E ao longo desse período do estudo, há um desejo do próprio MAPA e do BNDES de abrir para a realização de diferentes seminários com todos os stakeholders do setor para a validação dos resultados. Então, esse aqui são os nossos próximos passos. A gente está bastante confiante dos resultados positivos para o setor e para o Brasil, e ficamos à disposição. Nesse momento, convidamos a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Pecuária Bovina de Baixo Carbono entre o MAPA e o BNDES. Dando continuidade à cerimônia, convidamos a usar a palavra o secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do MAPA, Kleber Soares. Muito obrigado, Mariane. Muito boa tarde a todos. Vou cumprimentar rapidamente a nossa ministra Tereza Cristina, nosso secretário executivo Marcos Montes, meu amigo Guilherme Bastos, nosso secretário de Política Agrícola, o nosso presidente Gustavo Montezano, o Bruno Aranha, sempre parceiro, viu, Gustavo, do Ministério da Agricultura, de forma especial e dedicada da SDI e da SPA, né, nossa Secretaria de Política Agrícola.
Só falta o Bruno bater o cartão aqui, ministra, porque a frequência que a equipe dele e ele frequenta o Ministério da Agricultura é simplesmente impressionante. E, dessa forma, agradecer, Bruno, em nome do nosso secretário Fernando Camargo, a dedicação, né, que você e sua equipe toda, extensiva, viu, Gustavo, tem com o nosso Ministério. E não precisa dizer da importância e do momento, né, especial que é a assinatura desse acordo de cooperação, né? Para além da uma pecuária de baixo carbono, até porque nós sabemos que poucas atividades naturais têm a capacidade de descarbonização da atmosfera como um todo. E a principal delas é por meio da agricultura, né? E da pecuária também. Então, para além da pecuária de baixo carbono, uma visão, inclusive, de uma pecuária de carbono neutro, e por que não dizer em estocagem de carbono, a iniciativa, né, que hoje nós assinamos aqui visa contribuir com maior ferramental para aprimorarmos nossos indicadores. O Ministério da Agricultura, sob a liderança da nossa ministra, do nosso secretário, né, com muita honra, nós cumprimos a meta estabelecida para o primeiro decênio do ciclo do ABC+, né, que foi mitigar 162 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, superamos e muito, né, mitigamos mais de 175 milhões, né, e incrementar 35 milhões de hectares de sistemas descarbonizantes e batemos um recorde, né, em implementar 72 milhões. Isso representa nada mais, nada menos, o equivalente a 2 vezes o território do Reino Unido. Mas não paramos por aí, né? A ministra, no final do ano passado, junto com o nosso secretário, anunciou o ABC+, onde, como a Mariane comentou, o nosso objetivo para esse decênio, 2021 até 2030, nós atingimos 72 milhões a mais de hectares de sistemas descarbonizantes, a mais. E batermos o recorde, né, em mitigar mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes. Isso significa, é o mais ousado e mais inovador plano de descarbonização derivado da agropecuária do mundo. Então, essa iniciativa, ministro, vem a somar e trazer ferramental fundamental para aprimorarmos nossos números e, quem sabe, aí, o nosso próximo ministro lançar um desafio de 2 bilhões, né, de toneladas de CO2 equivalentes mitigados por meio da agricultura, por meio da pecuária. Então, só temos a comemorar e agradecer a esse momento oportuno e essa parceria. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do secretário de Política Agrícola do MAPA, Guilherme Bastos. Obrigado, Mariane. Boa tarde, ministra. Boa tarde, presidente Montezano. Boa tarde, secretário, e a todos aqui presentes. Bruno, sempre uma satisfação em revê-lo. E eu acho, como bem colocado aqui pelo Kleber, né, a importância realmente da gente trazer nesse processo aqui que a gente está falando da agricultura de baixo carbono, métricas, né? A gente sabe que a questão dos serviços ambientais, né, ela precisa ter alguma coisa concreta para ela poder realmente viabilizar o que você falou, Bruno, sobre novos mecanismos de incentivo. Então, aqui dentro do nosso contexto da Secretaria de Política Agrícola, nós já, claro, investimos há muito tempo e colocamos à disposição os recursos disponíveis no programa ABC, que, diga-se de passagem, ministra, nesses últimos 10 anos foram quase 20 bilhões de reais que foram devotados. Nos últimos 3 anos, foram quase 10 bilhões. Então, a gente está falando aí de 50%, né, de como o nosso governo, né, a sua gestão, priorizou esse importante programa. E deixar claro que a gente está falando aqui de medidas como recuperação de pastagens degradadas, a questão do plantio direto, que, querendo ou não, eles ajudam, né, são a base para que a gente possa fazer, e a metodologia ela vai ajudar a mensurar como é que isso realmente tem impactado a cadeia. Então, essa quantificação vai ser muito importante. E aí a gente já vive, ministra, nessa formatação do novo Plano Safra, que segue agora 22-23, um grande desafio que a gente sabe que vai ter, e trazer mecanismos, né, que permitam alavancar o financiamento privado. Isso daí vai ser fundamental para a gente poder alcançar essas metas e mostrar para o mundo, como o Kleber falou, né, de 1 bilhão para 2 bilhões aí que a gente precisa realmente mostrar. Eu acho que a gente tem condições, fazendo esse conjunto das políticas públicas e com mais a indução aí do setor privado, do financiamento privado a essas práticas. Muito obrigado. Tem a palavra, então, o secretário executivo do MAPA, Dr. Marcos Montes. Obrigado, Mariane. Cara ministra, presidente Montezano,
caro Bruno e sua equipe, prazer recebê-los aqui, nossos companheiros de trabalho, Kleber, Guilherme e a Mariane. Em palavras muito rápidas, mas eu não posso deixar de ressaltar, que eu tenho repetidas vezes falado aqui, presidente Montezano, o espírito que a ministra Tereza Cristina tem. Eu falo, ela até não gosta que eu fale, mas o espírito estadista que a Tereza tem. A ministra Tereza não faz projetos só de curto e médio prazo. Ela pensa a longo prazo, ela pensa no Estado, ela não pensa, às vezes, só no governo, ela pensa no Estado brasileiro. E esse ato aqui hoje é um pensamento alto, um pensamento positivo. Hoje de manhã nós vivemos também um momento importante, junto com a CGU, com o ministro Wagner Rosário. A ministra entregou hoje também títulos, certificados do nosso selo Integridade, casando realmente a nossa produção com a responsabilidade da integridade, da sanidade, mas também da integridade. E agora à tarde, num momento também muito especial, a gente assina esse acordo técnico, de cooperação técnica para a pecuária. Olhando a questão ambiental, da emissão de carbono, acho que 10% por cabeça, como a Mariana colocou, um número importante, os números já foram colocados, e aqui numa valorização da nossa pecuária, claro, de corte, mas principalmente da pecuária de leite. Eu sou de um estado, presidente, onde a pecuária de leite era presente em quase todos os municípios, nos quase 853 municípios de Minas Gerais. Uma economia da agricultura familiar importantíssima, e que até então desguarnecida, até então ainda precisando de apoios como esse. O Guilherme colocou bem, depois desse estudo, depois, se Deus quiser, depois de agosto, quando esses estudos estiverem prontos, nós teremos a oportunidade de oferecer um instrumento ao produtor da agricultura familiar, da pecuária de leite, que às vezes não tem tantos instrumentos, financiamentos como a CPR Verde e outras mais, que possam dar a ele realmente a oportunidade de ter mais dignidade. E eu vou ser rápido, mas eu quero lembrar de uma passagem, sabe, presidente Bruno, que eu tive quando ainda deputado federal. Eu era presidente da Comissão de Agricultura já há alguns anos, e lá nós convidamos, naquela época, tempos que não nos deixa saudades, o presidente do BNDES da época, já há alguns anos atrás, para comparecer à comissão. E o presidente daquela época, repito, que não deixa saudades, foi perguntado por uma deputada de Santa Catarina, não sei se a ministra se lembra, me esqueci, uma enfermeira, qual era o papel do BNDES no S social. O BNDES, o que ele fazia para poder justificar o BNDES. E não se via explicação, porque o BNDES até então tinha uma outra diretriz, que era econômica, claro, ela precisa de ter, mas uma econômica muito direcionada a alguns grupos que usaram o BNDES para os seus benefícios próprios e não pelo benefício maior, que era, sem dúvida alguma, o povo brasileiro. E hoje aqui nós estamos mostrando claramente, Bruno Aranha e equipe, que o BNDES é social. Ele é importante o papel social, exatamente pensando na questão ambiental e pensando claramente no agricultor familiar, principalmente da pecuária de leite. Por isso, hoje, eu quero parabenizar a todos, a equipe do Kleber, a equipe do Fernando, que não está presente, a você, Marinê, pelo seu esforço, pela sua dedicação, até um agradecimento, como também um produtor rural lá de Minas Gerais, que sabe das dificuldades que principalmente o produtor de leite vive. Por isso, ministro, uma honra poder trabalhar ao seu lado, claro, com a orientação do presidente Bolsonaro nessa linha de reestruturação das nossas entidades, dos nossos bancos, das nossas empresas, e o Brasil hoje se encontra na situação que se está exatamente por pessoas, Montezano, como você. Eu me lembro da primeira vez que estive com você aqui numa reunião aqui, você ainda no Ministério da Economia, sem cabelos brancos naquela época, entendeu? Mas hoje esses cabelos brancos estão valendo a pena, porque o BNDES realmente tem uma outra dimensão. Claro, e o Ministério da Agricultura, capitaneado pela ministra, que com certeza já está deixando história aqui e vai ficar marcada como uma administradora de um ministério muito importante, hoje respeitado pelo governo, principalmente, com a certeza que os caminhos que nós estamos percorrendo valoriza o grande, o pequeno e o médio produtor e principalmente a questão ambiental também. Parabéns a todos. Convidamos agora a fazer uso da palavra o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Bom, boa tarde novamente, ministro, em nome do qual cumprimento todos os nossos clientes aqui do MAPA. E a agenda climática, ministro, ela está no centro da estratégia do BNDES. E por que a agenda climática está no centro da nossa estratégia? Porque isso é uma baita oportunidade para o Brasil.
Quando a gente fala da nossa estrutura produtiva, seja indústria, agropecuária, infraestrutura, estar no Brasil é uma vantagem nesse mundo em que se entende a relevância de ativos ambientais, ativos florestais, energia sustentável e agropecuária sustentável. Então, por isso que a gente colocou no nosso plano estratégico o apoio, o desenvolvimento e a formação dos mercados de economia verde como algo primordial para que o BNDES o faça, Marcos. E aí não é por acaso que hoje é meu segundo encontro aqui com a ministra Tereza. Logo mais cedo tivemos presente na primeira reunião do Comitê Interministerial do Clima, onde a gente selou, oficializou acordos afirmados em Glasgow na COP26 e onde foi direcionado para diversos ministérios e bancos públicos a orientação de onde temos que estar na COP27, que vai ser no Egito esse ano. E para o Brasil, é uma corrida tecnológica e a gente tem que sair na frente. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é mais um passo nessa corrida tecnológica. Então, parabenizo novamente aqui o MAPA por ter essa visão, por ter essa ambição e principalmente por operar em parceria. Porque quando a gente fala de inovação, fala de novas formas de ver o valor do dinheiro, novos mercados, o desenvolvimento aberto, com mais gente pensando, apoiando, cada um dando o seu tijolinho, constrói uma grande parede. E o legado que vocês estão deixando aqui ao longo desses 3 anos, capitaneado pela ministra Tereza, é um enorme muro de sustentação da agropecuária brasileira. Para nós, como brasileiros, e que atendem vocês como clientes de longe, ver a quantidade de inovações que vocês trouxeram, valores, orgulho de ser agropecuarista brasileiro, abrir mercados, é um legado que vai ser lembrado por muitos e muito tempo. E para nós, cada tijolinho nosso do BNDES contribuir nessa agenda nos dá muito orgulho e um enorme prazer de fazer parte dessa parceria. E quando a gente fala dessa corrida tecnológica para a economia verde, esse investimento que a gente faz aqui hoje, em que a gente quantifica, ou seja, traz taxonomia para a pecuária brasileira, é uma baita vantagem competitiva. Que numa corrida de informação, a pior desvantagem é a desinformação. E a gente precisa construir essa informação da quantidade de carbono para os grandes e pequenos também produtores rurais, porque a gente está convencido que isso vai ser uma vantagem competitiva para a nossa pecuária brasileira, e o BNDES e demais bancos públicos e privados serão capazes de usar essa informação no seu dia a dia, na sua forma de precificar risco, na sua forma de precificar retorno social. Então é uma jornada que chegou para ficar, é inexorável, e a gente vê isso como uma grande oportunidade, e todo pecuarista, industrial, prestador de serviço que está hoje no Brasil tem que enxergar essa oportunidade também, porque ela mas agora temos que evoluir, temos que mudar, e a corrida tecnológica, cada segundo faz diferença, cada centímetro é uma vitória. Então, qualquer semana que a gente ganha aqui, qualquer desenvolvimento a mais que a Mariana e o time vão fazer para ajudar o pecuarista brasileiro, pode fazer muita diferença nessa corrida tecnológica que tem que ser feita de forma aberta. Então, parabenizar aqui também o Bruno Aranha, o Mauro, que estão aqui representando o BNDES, e repito as suas palavras, secretário, isso aqui é um banco de Estado, o banco tem muito orgulho de fazer parte dessa história, e com certeza gerações após gerações do banco continuará nessa pegada do S do social e agora com o lado ambiental também. Obrigado. Para as considerações finais, ouviremos agora as palavras da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bom, em nome do nosso presidente Montezano e do Marcos Montes, eu cumprimento novamente a todos e dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez com vocês, do BNDES, esse BNDES novo, esse BNDES que pensa o social, esse BNDES que gosta de fazer parcerias, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande. Trabalhar com a pecuária de corte, com a descarbonização, né? Nós agora tivemos a COP, e a COP foi um sucesso, sim. A COP, todos os acordos assinados que o Brasil assinou, o do metano, né? Que está diretamente ligado à pecuária, que nós estamos aqui trabalhando agora com essas métricas, sempre elas causam um pouco de receio ao produtor rural. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos dar tranquilidade a ele, para ele saber o caminho que ele deve tomar, o que é que ele deve fazer. Muitos vão ter uma surpresa muito agradável, ver que eles estão no caminho certo, né? Que esse medo do desconhecido vai ser retirado, porque nós vamos dar a ele as ferramentas que ele precisa para saber
como é que ele está fazendo. Ou, se ele não está fazendo ainda 100%, o caminho que ele deve tomar. Então, eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui hoje. Eu entreguei agora ao presidente Gustavo Montesano as cartilhas aqui que foram feitas. Elas vão estar em inglês também, vão para o IPCC, né, Mariana? E elas serão também fundamentais. Tem aqui trabalho de mais de 400, eu acho, 600 pesquisadores, né, sobre os assuntos de descarbonização da agricultura, da pecuária, da agropecuária, enfim, de várias cadeias da agropecuária. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? E, como disse o Marcos Montes aqui, nós vamos também tratar dos pequenos, né? Que os pequenos é a maior preocupação desse ministério. Esse ministério cuida de todos, né? Mas os pequenos são aqueles que precisam de mais assistência técnica, orientação, informação, né? Apesar da desinformação, né, no Brasil sobre a nossa agropecuária é muito grande. Quando a gente sai do Brasil, eu acabei de voltar essa semana, fui para o Irã, e a gente vê, né, o que é a agropecuária brasileira, e a gente volta orgulhoso. Às vezes a gente não tem o orgulho aqui dentro, as pessoas ainda discutem um pouco, enfim, mas a gente vê lá fora e a gente se sente orgulhoso de saber o tamanho da nossa agropecuária e como nós somos importantes para a segurança alimentar do mundo, né? Então, com certeza, cada dia que a gente ganhar nessas tecnologias, na inovação, para a gente mostrar que o nosso produto, além de ser de qualidade, da sanidade dos nossos produtos, mas também da parte que da sustentabilidade da nossa produção, será muito importante. E as respostas têm que ser imediatas, e só com essas tecnologias é que a gente vai ter resposta imediata quando tiver algum tipo de ataque à nossa pecuária, à nossa agricultura. Então, Montesano, muito obrigado. Eu acho que o governo Bolsonaro ele é um governo que ele trata... nós temos aí ministérios, bancos públicos, trabalhando aí numa transversalidade super produtiva para ajudar, né, os setores a ganhar cada vez mais espaço, mais competitividade. Então, muito obrigado a essas parcerias que nós temos feito na parte florestal, na parte da pecuária, da agricultura, da assistência técnica, enfim. Eu acho que é isso que o banco deveria ter feito há muito tempo. Mas o bom é que nós estamos podendo fazer isso juntos. Muito obrigada. Dada a palavra da ministra Tereza Cristina, agradeço a atenção de todos e está encerrada essa live.